terceira Uhum. semana É aqui o logo. tribunal, é o Ok, tribunal. ok. Bom, oitavo ano, terceira semana, PET 2. O mundo Tomadão. contemporâneo e o antigo regime em crise. Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Habilidade: analisar impactos da Revolução Industrial, suas transformações tecnológicas da produção e circulação de povos, produtos e culturas e na formação de estruturas sociais desiguais, evidenciando movimentos sociais para a conquista de direitos trabalhistas, a explosão do consumo e o processo de crescimento urbano desordenado. Então isso aqui, que nem eu sempre falo para vocês, aqui é mais para o professor, tá? Porque daí eu que vou analisar se vocês estão compreendendo isso tudo que está aqui. Não que vocês vão entender tudo que está aqui. Por exemplo, formação de estruturas sociais desiguais. Então tem algumas palavrinhas chatas para vocês entenderem aqui. Mas só que eu vou perceber isso à medida que vocês vão fazendo os exercícios. Conteúdos relacionados: cercamentos, revolução industrial, artesanal e maquinofatura, a mecanização da indústria, mudanças sociais produzidas pela Revolução Industrial, trabalhador do sistema industrial, os impactos ambientais da industrialização, a organização da classe operária, os impactos da Revolução Industrial. Interdisciplinaridade, geografia. Então, geografia vocês vão estudar também. Essa parte que eu vou contar para vocês aqui. Então, tem um texto aqui. Tem lá uma, duas, três, quatro questões e começa a semana 4. Eu acho que dá pra gente terminar essa semana hoje, que eu acho que não é tão grande. Revolução Industrial. Caro estudante, nessa semana você estudará sobre a Revolução Industrial. Você deverá ser capaz de analisar os motivos que levaram à Revolução, identificar inovações técnicas, refletir sobre a condição dos operários e discutir sobre as consequências desse processo para a economia mundial. Então, o que você tem que saber aqui? Os motivos que levaram à Revolução, obviamente, você tem que saber. Identificar as inovações técnicas é o que foi inventado na época, tá? Alguma máquina diferente, ou algum sistema de comunicação, ou etc. Refletir sobre as condições dos operários, que obviamente são ruins, né? Recebe mal, mora mal, então são ruins. As condições do próprio trabalho eram ruins. E discutir sobre as consequências desse processo na economia mundial. Então, o que aconteceu com o resto do mundo depois da industrialização também é importante. Breve apresentação. Revolução Industrial é um processo de mudanças técnicas relativas à produção e ao trabalho e que se iniciou no século XVIII, mas que passou por diversas fases e ainda hoje estaríamos vivendo a Revolução Industrial. A modernização da forma de produzir algo trouxe vários benefícios, como o aumento da quantidade de produtos, mas trouxe também consequências com a poluição e desgaste na relação de trabalho. Então, o que a gente pode ver aqui? Ó? A gente pode ver, por exemplo, deixa eu ver, Agora que eu condições, vi que a Ana Flávia saiu. trabalhadores, revolução. Ela saiu? Saiu, saiu. Aqui, ó. Então, quando você vê as condições dos trabalhadores, você vê, por exemplo, trabalho infantil. Então, várias crianças trabalhavam em várias condições, ó. Sem roupa adequada, mexendo em máquina que poderia ocasionar algum ferimento e tudo mais. Aqui, ó. Então, as crianças eram muito utilizadas nesse tipo de máquina aqui, porque elas, como elas eram pequenas e as mãos eram pequenas, elas conseguiam alcançar, às vezes, alguma engrenagem, alguma coisa que tenha dado problema e consertar. Então era comum até as crianças morrerem dentro das fábricas, né? Por alguma máquina funcionar na hora que elas estão alterando alguma coisa e tudo mais. Então era comum as crianças trabalharem, tá? Fora também que as condições de trabalho nas fábricas não eram boas, então você tinha que fazer trabalho muitas vezes repetitivo, então isso machucava as mãos. As pessoas às vezes trabalhavam em siderúrgica e sofriam queimaduras. O que eles davam de alimentação normalmente era uma caneca de chá e um pão duro para comer. Então as pessoas trabalhavam às vezes mais de 12 horas e comiam só isso.
Um filme bom pra vocês assistirem é esse aqui, ó. O Tempos Modernos. É um filme muito bom. Tem no YouTube, inclusive. Acho que eu já até passei pra vocês, se eu não tô enganado. Tempos Modernos. Então você vê várias fotos aqui dos trabalhadores, né? Aí pra você ver as condições de trabalho. Os caras estão tudo numa viga, construindo um arranha-céu lá em Nova York, fazendo o lanche deles, né? A refeição. E se cair aqui, meu chapa, já é Elvis. Já é Elvis. Mas não tem nenhuma corda, nada auxiliando eles. Então você tem várias imagens aqui no Google que você consegue ver isso. E o filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que é uma crítica à industrialização, inclusive. E por ser preto e branco, vocês devem imaginar, esse filme deve ser ruim, deve ser aquele filme chato. Vocês vão rir pra caramba dele. Ele é muito bom. O Charlie Chaplin, ele é muito foda, esse ator aí. Vamos lá. A primeira revolução industrial tem um processo anterior que aconteceu há cerca de 4 séculos antes, a partir do século XVII. Contexto da Idade Média, grupos de artesãos organizaram-se nos burgos para determinar as regras para o comércio e seus artesanatos. O modo de produção artesanal era lento e demorado, pois cada artesão tinha responsabilidade por toda a arte do processo. Comprar ou extrair a matéria-prima, medir, cortar, pregar, colar, lixar, ajustar e vender. Temos esse processo ainda hoje com artesãos que vemos nas ruas. Então, por exemplo, um trabalho que até hoje a gente encontra em algumas cidades é o alfaiate. Alfaiate. O que o alfaiate faz? Ele faz ternos, né? Roupas. Ou a própria costureira, né? Costureira também que fazem roupas, né? O que acontece? Esse trabalho deles é artesanal. Então, é um trabalho que a pessoa vai pegar o tecido, vai comprar o tecido, os botões, a linha, o zíper, todos os apetrechos, né, para você fazer uma peça de roupa, e ela vai fazer de acordo com o seu tamanho. Ou ela padroniza um tamanho e vende esse tamanho assim para as demais pessoas. Então, o que acontece? A costureira vai fazer desde o começo, que é a compra do tecido, até o final. Até a costura, medir, acertar, tudo mais. O alfaiate é a mesma coisa. Qual que é a diferença delas para uma indústria? Uma indústria, obviamente, vão ter várias costureiras, só que cada uma vai fazer uma função. Uma vai fazer a gola, por exemplo, da camisa, a outra vai fazer a manga, a outra vai costurar as laterais aqui do corpo, a outra vai fazer a impressão do desenho na camisa. Então isso é muito mais rápido. Então, ao invés de ela cortar, por exemplo, um tecido para uma camisa, ela já vai cortar para 100 camisas, ou às vezes até uma máquina que vai fazer isso. Vai cortar o tecido para ela. Tem máquina que corta, tipo, você vai empilhando os tecidos assim um em cima do outro, ela corta lá 100 tecidos de uma vez só. Então, a indústria faz com que o processo se agilize mais. Então, exemplos disso aqui, ó, quer ver? Vou dar só um exemplo para vocês aqui do corte de tecido. Corte de tecido industrial. Tem laser também. Então tem por exemplo, essas maquininhas aqui, ó, elas cortam vários tecidos de uma vez só. Vou só ver algumas imagens aqui, ó. São máquinas que cortam. Nossa, Normalmente isso aí é cara. é caro. Então, uma maquininha simples dessa, que normalmente uma costureira pode até ter, ela custa uma média de R$ 500. Que ela corta vários tecidos de uma vez só. Uma lâmina que corta. Só que essas máquinas aqui, ó, ou essa aqui, ó, elas cortam muitos tecidos de uma vez só. Muitos mesmo. Tipo, você corta vários tecidos aqui, ó. Olha lá. Você vai empilhando eles todos, ó. Você vai com essa máquina aqui, ó. Já corta, tipo, 50, 80 camisetas de uma vez só. Entendeu? Então é desse jeito que o processo industrial vai, né? Então, ó, alguns artesãos se enriqueceram com esse processo. Se tornaram grandes burgueses. Professor, o que é burguês? Burguês é a classe de pessoas ricas devido ao comércio ou o artesanato e tudo mais. Então eram pessoas ricas que se enriqueceram não por ser nobres, não por ser parentes do rei ou o rei, tipo, alguém ligado à realeza ou qualquer coisa assim. Não, eles ficaram ricos porque eles são comerciantes.
Então são comerciantes ricos, eles são chamados de burgueses. Com isso, eles passaram a se chamar outros artesãos para trabalhar para ele, dando as ferramentas e um dinheiro para que pudesse produzir. Assim, o lucro da venda ficava com o dono dos meios de produção, ferramentas, nas casas das ferramentas. Para aumentar a produtividade, essas oficinas estabeleciam um trabalho em série, ou seja, cada trabalhador faria apenas uma função. Inicia assim um modo de produção chamado manufatura. Esse processo de retirar a propriedade das ferramentas do trabalhador e deixá-las fazer apenas uma função é chamado de alienação do trabalho. Professor, o que é alienação do trabalho? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. E é uma coisa que deu origem ao modelo Fordista, que vem lá do nome do carro mesmo. O que acontece aqui, ó? O Henry Ford, ali por volta do ano 1900, ele começou a fazer as primeiras linhas de montagem. Porque o que acontece? Quando você ia construir um carro, uma pessoa construía o carro inteiro, todo o carro. Só que isso na indústria, imagina, você vai ter que contratar uma pessoa que saiba montar um carro inteiro. Não é muito mais fácil você treinar um funcionário para montar, por exemplo, ó, você vai montar o volante. Ah, você aqui, ó, você vai montar a suspensão traseira. O outro ali vai montar o motor. O outro ali vai coxar o parafuso e tal. Então é muito mais fácil você treinar a pessoa a fazer uma coisa só do que você treinar ela para montar um carro todo. Porque é difícil. Você vai ter que saber das ferramentas certas para usar. Você vai ter que saber do aperto certo do parafuso. Você tem que saber de um tanto de coisa, de como montar a carcaça do carro, tudo mais. Então era um trabalho assim que era muito difícil você fazer com que a pessoa montasse um carro inteiro. Então o que o Ford fez? Ele fez uma linha de produção. Ele fez com que os carros andassem na linha, tá vendo que é uma linha aqui, ó? Os carros iam andando aqui e cada pessoa ia montando um componente. Isso fez com que agilizasse muito o trabalho das pessoas. E até hoje é assim. Se você for ver outras imagens, ó, os carros também andam em linha. Isso aqui é hoje em dia, né? Montando alguns carros modernos. Eles vão andando numa esteira e cada pessoa vai colocando os componentes no carro. Tá vendo? Ó, o pessoal montando os carros, ó. Então são vários exemplos que vocês encontram na internet, ó. Das pessoas trabalhando nos carros, ó, o Fusquinha. Os carros indo na linha para serem montados. Daí eles saem todos montadinhos no final. É assim que eles trabalhavam. Então, a alienação do trabalho, o que você faz? Você dá o trabalho para a pessoa, só que você faz uma alienação. O que é alienação? Faz com que a pessoa venda somente sua força de trabalho. Então, o que seria a força de trabalho? Seria o tempo que você está ali disposto a trabalhar para uma empresa, por exemplo. Você chega na empresa e fala, quanto vocês pagam aí? Ah, a gente paga o salário mínimo. Daí eles vão falar assim, ah, o horário seu é 8 horas diárias, que vão dar, sei lá, 40 horas semanais. Você vai ganhar tanto, vai ter tal benefício e tal. Então você não vai lá com essas ferramentas, você não vai fazer um trabalho seu. Você só vai entrar numa fábrica e ver o que você tem que fazer. As pessoas que vão te falar o que você tem que fazer. Você está vendendo sua força de trabalho. Isso a gente chama de alienação também. A pessoa alienada é aquela pessoa que não sabe o que está fazendo, tá? Por exemplo, alienação de menor. O que quer dizer alienação de menor? É quando você faz com que a criança faça alguma coisa que você queira. Só que ela não tem noção daquilo que ela está fazendo. Pode ser, por exemplo, as pessoas fazem muito isso quando vocês vão em cidade grande, eles colocam crianças mesmo assim para pedir dinheiro no sinal. Daí quando você vê a criancinha pega o dinheiro e leva para os pais. Isso aí é uma alienação de menor. Você está usando a criança para conseguir dinheiro para você, certo? E no caso do trabalho, a alienação do trabalho é quando você está trabalhando, mas você não sabe o que você está fazendo. Por exemplo, você montar um volante, beleza, mas você não sabe como que monta um carro. Você está montando uma coisa só. Então eu sugiro que vocês assistam esse filme, Tempos Modernos. Você tem no YouTube, tá? Dá pra vocês assistir inteiro no YouTube. Tem nem desculpa que não consegue assistir.
É bem de boa. E é bem legal o filme também. Então vamos lá. As manufaturas produziam mais de modo artesanal, mas ainda assim os burgueses queriam aumentar a produção, investindo em novas técnicas e tecnologias. O engenheiro britânico James Watt inventou uma tecnologia que revolucionaria a época, a máquina a vapor. Isso aqui, ó, essa invenção que foi fundamental. Que ele inventou uma máquina que podia mover as outras máquinas. Movida pelo aquecimento de caldeiras, as máquinas precisavam de carvão para funcionar e podiam produzir mais rápido. Um exemplo disso, vocês já viram? Pica-pau, quer ver? Ver se tem uma imagem dele no trem. Ah, não tem. Tem um episódio do Pica-Pau que ele começa a jogar carvão dentro do trem. Deixa eu ver aqui. Pica-Pau maquinista. Se eu acho ele. Ah, não acho. Não achei. Tem nos desenhos animados. Só acho bobeira aqui. Não tem uma imagem que dá pra pegar. O que acontece basicamente é o seguinte, ó. Vou colocar. O que acontece é o seguinte, ó. Na frente do trem, isso aqui é uma caldeira, tá vendo? Essa parte abre. Na parte interna é assim, ó. Então você coloca o carvão aqui dentro dessa caldeira. E a água que circula aqui nessa caldeira é como se fosse serpentina num fogão a lenha, tá? O que que acontece? A água circula aqui e move esses pistões que estão do lado aqui, ó, do trem. E move esses pistões aqui, ó, tá vendo? Então a água circula nesses tubos, esquenta, daí vai para os pistões aqui, faz movimentar aqui as rodas do trem. Aqui atrás, esse primeiro vagão sempre vai carvão, para se alimentar a caldeira. Então o maquinista aqui vai jogando umas pás de carvão ali para aumentar a temperatura. E a chaminé é como se fosse exaustão. Então, quando ele está querendo liberar a pressão da caldeira, porque o trem está muito rápido, ele vai lá e abre a chaminé. Daí sai aquela fumacinha branca, que a fumacinha branca é tanto a fumaça da caldeira quanto o vapor d'água, né? Você quer dar uma liberada na pressão. Daí os pistões aqui que empurram as rodas. Então isso aqui é a máquina a vapor. Então isso aqui é um emprego da máquina a vapor, né? Que o James Watt descobriu. Então eles usavam para mover os trens. Movida pelo aquecimento de caldeiras, as máquinas precisavam de carvão para funcionar e podiam produzir mais rápido. As oficinas então substituíram trabalhadores por máquinas, tornando-os os operários, pois precisava operar as máquinas, e essa nova fase ficou conhecida como maquinofatura. Apesar do aumento da produção, como muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas, gerou muitos problemas como grandes quantidades de desempregados. Então, quando você comprava uma máquina, você não precisava mais de tantos trabalhadores. Então, você demitia as pessoas. Os salários eram baixos, a poluição e a fuligem gerada pelas fábricas, o aumento da criminalidade, porque como tem mais gente desempregada, as pessoas começam a passar necessidade e às vezes vem no crime uma forma de sair desse aperto, né? Falta de saneamento básico, porque as cidades começaram a crescer muito, então a água e esgoto não era uma coisa assim que as pessoas davam tanta importância na época, né? Trabalho infantil, que eu já até comentei com vocês, e as péssimas condições de trabalho. Um fator fundamental para a Inglaterra fosse o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, o governo inglês decidiu criar a Lei dos Cercamentos, que permitia ter terras apenas quem tivesse condições de pagar. Para isso, as terras de uso comum da zona rural foram divididas em lotes, cercadas e vendidas.
Quem podia comprar as terras eram os burgueses e nobres, que transformaram as terras em pasto para a criação de ovelhas usadas na produção de lã. Já os camponeses que viviam nessas terras foram obrigados a migrar para as cidades, causando inchaço urbano e gerando problemas sociais profundos. Então, o que acontece? Como os produtores eram pequenos e às vezes eles não poderiam pagar os impostos direito, ou não poderiam, ou as terras eram públicas, por exemplo, é uma terra pública. Então, uma pessoa era humilde ali, estava criando umas vaquinhas, tendo a fazendinha dela, só que ela não tinha dinheiro assim para pagar os impostos direito, em dia e tudo mais, porque ela não tirava tanta coisa da terra. Então, o que o governo fazia? Confiscava a terra, tomava dele e vendia para as pessoas ricas na época. Então, essas pessoas ricas começaram a criar ovelha para dar lã para a indústria deles. Então, o que aconteceu? Várias pessoas perderam suas terras e foram para as cidades procurar emprego nas indústrias. Então, isso fez com que as cidades crescessem muito, de uma forma desordenada. Então, algumas imagens aqui da Inglaterra industrial, quer ver? Ah, vou colocar cidades inglesas, industrialização. Alguma coisa aqui. Olha pra você ver as cidades, né? Então as cidades eram cheias de chaminé, cheias de cinza, era escuro. Tipo, não era um lugar legal pra morar. As casas eram todas juntas. As casas dos trabalhadores. As fábricas, né? Deixa eu ver se eu acho. Os trabalhadores ingleses. Ver se eu acho algumas casinhas aqui pra mostrar pra vocês. Como que eram as casinhas. Pior que eu não tô encontrando. As casinhas que eles faziam, aquelas casinhas todas iguais, uma do lado da outra. Que até hoje tem na Inglaterra essas casinhas assim. Só acho. Era tipo assim, ó. A imagem tá pequena. Então, o que acontece? Eles construíam um prédio, às vezes não tão grande, e cada quadradinho desse era um apartamentozinho, uma kitnetzinha. As Minúsculo, pessoas, então. as pessoas moravam aí. Era pequeno, apertado, faltava água, não tinha É tipo esgoto. aqueles hotel de gaveta que aparecem no filme? É tipo um cortiço. Ah, tá. Um cortiço. O que é um cortiço? Cortiço você vê que Anda, eram vai. casas grandes, cheias de quartinho. Que no meio que era o lugar onde o pessoal lavava roupa e tomava banho. Normalmente era tudo precário, né? Era tudo precário. Então no meio o pessoal lavava roupa, tomava banho. Era um negócio assim bem tenebroso, digamos. Machuca gato. Era bem pobre. Olha como que era os cortiços. Era bem assim, ó. Então eram casas dos todos os lados, no meio tinha um vão. Como se fosse uma escola pública mais antiga. Ah, Cada sala era uma casa, digamos assim. As pessoas ficavam amontoadas ali. Normalmente vivia pai, mãe, cinco, seis filhos. No lugar assim não cabia 12 pessoas direito. É tipo isso. Então as condições não eram boas, né? Eram bem ruins. Atividades. Vamos para as atividades. atividades. O planeta nunca mais foi o mesmo depois do século XVIII. Com a velocidade estonteante, as fábricas tomaram o lugar do artesanato e as cidades cresceram. Em 2 séculos, mecanismos de agricultura e construímos veículos a vapor. Há controvérsia sobre a data exata em que a Revolução Industrial começou, mas é certo que, na virada do século XVII para o XVIII, o cenário econômico europeu já apontava que muitas mudanças iriam acontecer. Mas não se tratava apenas de inovações econômicas e tecnológicas. No fim do século XVII,
Fazendeiros europeus começaram a arrendar terras para usar na criação de ovelhas, e isso forçou que as pessoas migrassem para os centros urbanos. Em consequência, surgiram os operários e as metrópoles. O desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa foi marcado por diversas mudanças, tais como a migração de pessoas das cidades para o campo, a transformação da produção através do desenvolvimento das manufaturas e do artesanato, o advento das cidades, que foram criadas para abrigar os empregados das primeiras fábricas, o surgimento de uma nova classe social vinculada às fábricas e às metrópoles, os operários. E aí? A, B, C ou D? A D? D de dado? D Acho que de sim. Deus? Isso aí. Muito bem. Essa mesmo. Eu sou demais. Essa aí é que tá certa. Surgimento de uma classe social que é os operários, né? Ou eles podem chamar também, é comum chamar também de proletariado, tá? Pode encontrar essas duas palavrinhas aí, ou operário ou proletariado. É a mesma coisa. Com base no texto acima, liste 3 fases da primeira Revolução Industrial. Explique sua principal característica. Então vamos lá, eu vou fazer as fases, vocês falam as características. A primeira fase é a manufatura. Manufatura. Segunda fase é a. Eles chamam de fábrica ou fatura? Como que é mesmo que eles chamam aqui no texto? Deixa eu ver. Maquinofatura. Tem uma outra aqui, fala. Artesanato. Manufatura. Acho que é maquinofatura mesmo. Maquinofatura. Por último, industrialização. Isso aí. Agora, característica. Manufatura. Como que era feita a produção? Ô Jorge, Eu. essa aula aqui termina 3h50? Essa aula termina 4 horas. É Ah, 1 hora cada aula. não era 50 minutos? Não, é 1 hora. É 1 hora. Termina uma, começa outra. Se for 50 minutos, 1 hora, também é a mesma coisa. 10 minutos a mais, 10 minutos a menos, ninguém morre. Bora. O que significa manufatura? E aí? Cri. Produções de gados. Não. Mano, vem disso aqui, ó. Humano. Mano, a pessoa. Vem de mão, na verdade. Manufatura. Sim. Plantações. Não. Manufatura é quando você faz o produto de forma o quê? A loja? Artesanal. Você é um artesão, você faz tudo com a mão. Você não tem máquina para ajudar você. Então é uma produção que é uma produção artesanal. Artesanal. Isso. Quer ver? Consiste em uma produção artesanal. Então o que quer dizer isso? Exemplos disso aqui, ó. Que nem eu dei para vocês o exemplo. Costureira é assim, o alfaiate, por exemplo, deixa eu ver alguma coisa artesanal. O queijo, tipo, tem alguns queijos que o pessoal produz na fazenda deles, que eles não fazem parte, por exemplo, de um laticínio grande. Eles produzem na fazenda e vende, por exemplo, numa feira, vende pro pessoal na cidade. Então é uma produção de queijo que a gente chama de artesanal. Então tudo que é artesanal é feito assim, não, ó, o que é artesanal? Primeiro, você não tem tanta máquina para te ajudar. Segundo, você não produz muito, então a produção sua é pouca e é feito de uma maneira mais lenta. Então é um processo que é demorado, não é de uma hora para outra, tá? Então, se fosse uma indústria, por exemplo, ao invés de ela produzir, sei lá, 20, 30 queijos por semana ou por dia, sei lá, a indústria produz, sei lá, 1.000 queijos.
entendeu? Então, o processo artesanal é um processo mais lento. A maquinofatura consiste nos dois, né? É a ligação de máquinas ao processo produtivo, porém com grande auxílio de trabalhadores. Então é uma produção que você consegue colocar as máquinas e trabalhadores para produzirem juntos. Então você aumenta a produção, mas você não aumenta tanto assim. Ainda é um trabalho meio que artesanal. Só que você usa algumas máquinas para facilitar o processo, tá? E a industrialização, daí já é a substituição de grande parte dos trabalhadores por máquinas. Principalmente na Inglaterra, as tecelagens, tá? Professor, o que que fabrica tecelagem? Tecelagem fabrica tecidos, certo? Então, as tecelagens fabricam tecidos. Então, todas aquelas fotos que vocês viram, que eu mostrei para vocês no Google, são de tecelagens, tá? A maior parte delas são de tecelagens. Deixa eu ver quem que tá aqui ainda. Ana Borges, Luiz Felipe, José. A Ana voltou. Entenderam essa? Ou ficar com dúvida? Entendi. Então, manufatura é quando a pessoa faz tudo artesanal. A maquinofatura, algumas máquinas. E a industrialização, daí praticamente só tem máquina. Só uma outra pessoa aí para controlar a máquina só. Mas a maior parte do serviço é feita pelas máquinas. Certinho? Vamos lá para a próxima. Certo. Olha lá. A Revolução Industrial trouxe consequências positivas e negativas. Complete o quadro com as características. Então vamos lá. Positivo e negativo. Aí depois é só a 4. Positivo. E aí, o que a industrialização fez de positivo para as pessoas? O que vocês acham? Nada positivo? Aumentou a produção de produtos. Então, antes você demorava, vamos supor, você encomendava um sapato com artesão e demorava uma semana para fazer um sapato. Hoje, com a industrialização, você vai numa loja e compra o sapato na hora. Você não precisa esperar produzir o sapato pra você. Outra coisa que foi uma consequência positiva foi a baixa dos preços das mercadorias. Então, o que que acontece? Quando você produz muito, normalmente o preço vai lá para baixo, tá? Então, quando, por exemplo, uma caneta é um bem de consumo que a indústria produz muito. A gente produz muita caneta. Tanto é que você chega em qualquer lugar e vende caneta, no supermercado, na papelaria, às vezes até numa mercearia, vende caneta. E é uma coisa barata, uma coisa que não custa tão caro. Então, o que acontece? Quanto mais a indústria produz, mais barato fica o produto. Agora, se fosse uma coisa difícil de produzir, o material é caro, essas coisas, daí fica mais caro. Um exemplo disso é o smartphone, o celular. Hoje em dia é bem caro você ter um smartphone, né? Porque a tecnologia para você construir um smartphone é muito cara também. Colocar duas de cada. E as negativas? Condições de trabalho ruins. O que acontece quando a industrialização ficou ruim, as condições de trabalho, baixos salários, porque as pessoas não precisaram ser tão especializadas para trabalhar em indústria.
baixos salários, condições de trabalho ruins. Você pode colocar aqui perda de propriedades rurais. Várias pessoas perderam a propriedade rural e foram para cidades, né? Então tem várias outras consequências negativas, né? Falta de saneamento básico, falta de água e etc. Certo? Então, mais ou menos nesse viés aqui. Sim. 4. Identifique quais fatores fizeram a Inglaterra ser o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. Primeira coisa, Watt, James Watt. Ele inventou, então vou colocar aqui, ó, invenção, máquina movida a vapor. A Inglaterra também tinha várias minas de carvão. Ah, professor, como assim mina de carvão? Tira carvão debaixo da terra? Tira. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Carvão mineral. Professor, mas como que forma esse carvão? Florestas, há milhões de anos atrás, elas foram soterradas, certo? Tipo, as florestas elas foram soterradas pela terra. Daí a terra foi comprimindo, os troncos das árvores foram secando e viraram carvão debaixo da terra. Então a gente tem isso aqui, ó. É igual no Minecraft, né, professor? No Minecraft tem carvão também, assim? Tem. Você fica escavando lá e você acha E acha carvão. carvão. Então é tipo isso, ó. Aham. Então é um tipo de rocha que ela deriva disso. E ela tem um alto valor energético. Então o que acontece? Quando você queima isso, ele fica muito tempo queimando e liberando energia, tá? É diferente do carvão que a gente compra para fazer churrasco. Carvão mineral, por exemplo, é o carvão do narguile, né? Carvão do narguile. Narguilé, sei lá como que fala. Esse carvão aqui, ó. É o mesmo que o pessoal usa para fumar essa porcaria. Aqui, ó. É a mesma coisa. Esse carvãozinho aqui, ó. Eles usam para fumar o narguilé. Então eles usam esse carvão vegetal. Vegetal não, desculpa, o carvão mineral. Que ele fica mais tempo queimando e tudo mais, então eles preferem esse carvão que outros tipos de carvão. Tem o carvão de coco também, né? Eles fazem carvãozinho de coco para ser sustentável, entre aspas. Eles fazem um carvãozinho de coco. Se comer, se comer dá o quê? É de coco? Uai, você pode pegar aí um. Deixa eu ver que árvore que você come. Sei lá, o palmito. Palmito é uma palmeira, então você faz um carvão do palmito e come, pra ver se fica bom. Não tá bom. Você Pega o palmito aí, ó, põe pra assar, deixa aí um dia inteiro assando e come, pra ver se é gostoso. Não sei, vai que é gostoso. Eu sei que palmito dá pra assar, tá? Então se quiser assar palmito, rola. Mas agora você transformar palmito em carvão e comer, daí já é sacanagem, né? Aí já é mágico. É. E se gostar também, você deve ter um probleminha no paladar. Então, o Não, James. mas e quem gosta que é velho? Quem que gosta de carvão, meu Deus? Sei lá, o Carvão. churrasqueiro. Véi, carvão você. Ó, vou falar uma coisa que você usa: carvão na gastronomia. Eu já fui cozinheiro. Churrasco. Não, Clareadente. eu tô falando. Não, eu tô falando usar carvão pra comer. Tem uma coisa só que eu conheço: que você usa carvão pra comer. Pra comer, tipo assim, você coloca o carvão dentro do negócio. Mas você não Igual. morde o carvão, né? Você usa pra fazer outra coisa. É isso aqui, ó. Acho que é pra dar. Azeite com carvão. Eu acho que é pra dar Aqui, a ó. cor. É o Não. único que eu conheço que você usa carvão. O único processo na cozinha, assim, que você usa o carvão dentro do ingrediente. É o único que eu conheço. Você pega o carvão, certo? Você esquenta ele no fogo, deixa ele em Azeite brasa defumado. e defuma o azeite. Daí você joga ele dentro do azeite. Daí você coa, obviamente, né? Você não vai comer pedaço de carvão. Você coa e joga o azeite, por exemplo, para comer e tal, para
Pra fazer Só se qualquer quiser. coisa pra defumar é com fumaça, né? É, tem algumas fumaças que a gente chama de fumaça líquida. A gente usa na cozinha também. É esse aqui, ó. Fumaça líquida. Ele é um sprayzinho que você espirra naquilo que você quer e fica com gosto de defumado. Ah, tá. Existe pra comprar, fumaça líquida que chama. Mas Falasse não, comer tem que carvão mesmo assim não tem como. Não é possível comer carvão. Não existe isso, não. Então, o Watt inventou a máquina a vapor. Invenção da máquina a vapor. A Inglaterra tinha jazidas de carvão. Jazidas pode colocar minas também, tá? Minas de carvão, carvão mineral. Mas deixa eu só pesquisar que entra o confisco de terras para a criação de ovelhas. Eles estavam querendo a lã, né? Fazer os produtos. E mão de obra barata, que eram as pessoas que perdiam as terras e teriam que trabalhar nas cidades. Então, isso aqui são alguns dos fatores, tá? Menção na máquina a vapor, a Inglaterra tinha jazidas e minas de carvão, confisco de terras para a criação de ovelha e mão de obra barata. Alguns dos fatores aí. De boa ou não? De De boa. boa, quero as notas. Também quero, professor. Professor, tô ansioso, professor. Ah, vocês foram tudo com fora de média. Média? Não, tudo com fora de média. Ah, professor, fala isso não, professor. Pelo amor de Deus. Ô, professor, sem brincadeira, meu coração tá batendo a 1000. Acontece, Não precisa nem falar do meu, não, tá, Jorge? Não, vou falar de todo mundo.